A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Apocalipse 3, versículo 7. Foi forte, viu, irmãos? Este culto foi forte. Este culto... Sabemos que Apocalipse já nos remete ao final dos tempos, né, irmãos? Quem é que vai ler Apocalipse e não vai ver o final dos tempos? Olha aqui, irmãos. Está aqui estampado. Apocalipse 3, versículo 7, aonde diz: mensagem à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Irmãos, santo Deus, forte esse culto, viu? Nosso irmão Luiz Carlos Euclides, áudio excelente, pregou no Braz, culto noite, pela guia do Espírito Santo. Vamos ouvir, irmãos. Compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Vamos ouvir. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Amém. O último livro. O último livro, e aqui fecham-se os livros que podem nos instruir na matéria da eternidade. Não precisamos de nenhum livro mais, senão esses. Esses livros são suficientes para que tudo que nós precisamos de aprender, eles têm todo o conteúdo necessário para nós. E nesse livro é o fechamento. No início desse livro está escrito que bem-aventurado é aquele que lê as profecias que estão nesse livro. Porque aqui, irmãos, nós percebemos o que há de mais magnífico. Não que compreendamos os mistérios do Apocalipse na sua plenitude, porque eles são difíceis de entender. As figuras de linguagem são fortes. E muitas coisas que aqui estão escritas já aconteceram. Outras ainda virão. Mas nós percebemos aqui nesse livro, no contexto e no texto desse livro, o final dessa grande odisseia, dessa grande guerra, dessa grande batalha universal, do bem contra o mal. O mal batalha contra o bem faz muito tempo. E aqui, nesse livro, está patenteado a vitória do bem, o regozijo final dos eleitos e o sentenciamento definitivo do príncipe das trevas e seus asseclas. Aqui nós perceberemos, quando vier o desfecho final, e percebemos agora, quando lemos, que nada é acaso. Nós estamos aqui numa grande caminhada de escolhas e sobre nós repousa um grande compromisso. Cada ser humano que nasce, ele tem um compromisso único, ele, só ele, ninguém mais. O que está na sua consciência é seu. A consciência sua, só você é responsável por ela. Ninguém pode responder pela consciência de outrem. Nós temos uma consciência. A consciência nossa, ela nos acusa, nos inocenta. E nós temos até as pessoas nos lugares mais remotos, mais distantes, nas culturas mais estranhas. Lá, cada ser humano recebe em si a consciência. Dentro do plano de valores deles, eles têm a consciência. E à medida que nós ferimos a nossa consciência, nós nos comprometemos com Deus. Porque a nossa consciência é um vigia que nos fala: cuidado, pare, não vá adiante, recue. Presta atenção no que você vai fazer. E a nossa consciência, ela recebeu um incremento maravilhoso. Porque quando o Espírito Santo nos foi dado, nós recebemos uma consciência nele também. E além de nossa consciência humana, o Espírito de Deus, ele nos ensina, nos faz sentir de forma delicada o que é bom, o que é mal. E esse livro, irmãos, ele mostra o grande compromisso do ser humano com sua consciência. Sobretudo nós, que fomos doutrinados na palavra de Deus. Responderemos perante o Senhor pelo que fizemos de nossa vida com base no que nós conhecemos. Aqueles que conheceram muito pouco e erraram serão castigados muito menos. Mas todos nós estaremos diante do Senhor. E nesse livro aqui, vocês vejam que os apóstolos, homens excelentes, foram Pedro, muito destacado, Paulo, por sua vez, também. Eles assinalaram, eles escreveram as cartas e deixaram escrito que eles estavam sendo entregues à morte. Paulo escreveu, Pedro escreveu: já vou deixando esse meu tabernáculo, já estou comunicado disso. Foram assassinados
pelo crime de viverem a retidão da palavra de Deus, pelo crime de ser amigo de Jesus. Foram assassinados pelo crime de viver na luz e não gostar de viver na escuridão. Mas ficou um para trás. Foi colocado na ilha de Patmos, como nós sabemos. E aqui nós percebemos que tudo que acontece tem o segredo da ciência divina. Lá, afastado de tudo, foi o ambiente propício para Deus abrir então este último livro para nós. E aqui, não só as profecias, os castigos, as pragas e depois o sentenciamento do nosso inimigo e a vitória da igreja. Porque aqui o anúncio da nova igreja está bem claro. Até o anúncio do nome do Senhor Jesus. Porque ele fala, vocês vão conhecer meu novo nome. Ninguém vai chamar Jesus de Jesus lá, sabe por quê? Ele tem outro nome. Nem você vai chamar Maria, nem Pedro. Lá você terá outro nome também. Esse novo nome está escondido com Deus. Porque é uma nova dimensão da criação. Agora, as instruções que nós recebemos são enquanto nós estamos aqui. Por isso que é muito importante, irmãos, nós temos um coração voltado a Deus. Nós não somos perfeitos, vamos errar. Mas nós precisamos de ter o coração desejoso de acertar. Deus não mede você pelos seus erros, mede você pela vontade dos seus acertos. Deus não mede o ser humano pelo tanto que ele tropeçou, pelo tanto que ele tentou andar certo. Porque Deus mede, ele pesa intenções, ele pesa desejo. O homem não. Você pode ficar 10 anos vivendo com uma pessoa, 10 anos fazendo bem para ela. No dia que você errar uma vez, ela te condena e põe no inferno. Deus não. Deus a vida inteira, ele vai observar o ser humano e nunca se esquecerá do ser humano. Olha o que ele fala, nem um copo de água ele esquece. E aqui, irmãos, nesse momento, João tinha tido uma visão. Ele viu o Senhor, que estava andando pelo meio dos castiçais, e recebeu uma instrução para escrever cartas. E essas cartas, ditadas por Jesus e escritas por João, chegaram até hoje nós outra vez. A 6ª carta à igreja de Filadélfia. Oxalá que a igreja nossa aqui do braço fosse como a igreja de Filadélfia. Oxalá que nós fôssemos como Filadélfia foi. Seria tão bom se essa carta hoje encontrasse a nossa consciência, conforme encontrou a consciência daquele homem de Deus que estava na Filadélfia. Falou assim o Senhor, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Vocês percebem como Deus, ele honra as pessoas que trabalham para ele? O teu inimigo quer te só desonra, mas a honra de Deus nunca vai te deixar. Guarda isso. A honra de Deus nunca vai te deixar. Ainda que o inimigo tente vestir você de desonra, Cristo te vestirá de honra diante de teus adversários. Eles não cantarão vitória diante de ti. Não cantarão. Você se vestirá de honra dada por Deus, não pelo homem, por Deus. Olha aqui. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Anjo quer dizer mensageiro. A esse mensageiro fiel, limpo, puro, que não tem o coração contaminado. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quem que é esse santo e verdadeiro? É Jesus Cristo, o Rei de todos os reis, Senhor dos senhores, é Ele que fala aqui. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Vocês percebem o que está dizendo? Eu tenho autoridade absoluta. Ele não está falando de abrir portas num plano físico, irmãos, porque isso aqui é muito pequeno. Ele abre e ninguém fecha. Ele abriu para nós na cruz um caminho completamente inesperado. Rasgando o véu do templo, nos deu o direito de entrar no céu. Abriu para nós o céu.
O céu está aberto diante de nós. E para você, sabe o que ele fez? Ele não abriu só o céu, ele fechou a porta do inferno, não está mais disponível para você. Glórias ao Senhor. O inferno nunca te verá. Nunca te verá. Pelo contrário, os céus aguardam a chegada desse povo. Os anjos já estão notificados que o tempo se aproxima. E a festa no céu. Já leram sobre isso? Até quando um pecador se arrepende, lá no céu tem festa. Eles ficam alegres. Um pecador arrependido faz o céu ficar alegre. Imagina uma multidão de salvos chegando lá em cima, vestidos de vestes brancas, justificados no sangue do Senhor. É isso que nos aguarda, essa é a nossa proposição, é isso que nós estamos aguardando. Nós fomos chamados para isso, lembremos sempre disso. Lembra todos os dias para onde você vai e de onde Deus te tirou. Ao anjo que está lá, eu tenho o poder de abrir e ninguém pode fechar. Isso não é maravilhoso? Porque se o inimigo pudesse, ele falava assim, mas esse aqui eu não vou deixar entrar. Mas não está na autoridade dele, está na autoridade do Senhor. Contudo, irmãos, nós somos expostos às batalhas. Jesus falou um dia para Pedro: Pedro, é como se fosse um diálogo, eu vou te contar uma coisa. O diabo pediu para te cirandar como trigo. Joga numa peneira para cima, bate. Eles batiam a vara e depois jogavam no vento para cima. E quando o vento soprava, o vento levava palha, mas o trigo caía de volta. Você vai apanhar, Pedro, vai tomar um couro. Mas muitos que apanham vão embora porque são palha. Você cai na minha peneira outra vez. Eu já orei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Irmão, irmã, a tua fé não desvanecerá. E você não é palha, não. Tem muita palha que já foi embora. Você não foi embora porque você não é palha. A palha o vento assopra. Já leu o que está escrito em Salmo? Eles serão como a moinha que o vento assopra. A moinha é aquele pó fininho que fica depois da trituração do milho. Ali, com duas pedras que se sobrepõem uma à outra, sai um pó muito fininho. Aquilo ali é aquele pozinho. Ele é soprado pelo vento e vai embora. Mas o trigo que foi jogado para cima, a vara pode bater, pode apanhar à vontade, mas você não sai da presença de Deus. Trigo é para o celeiro, palha não, palha é para o fogo. E você vai para o celeiro do rei, com novo nome e com glória eterna. Essa é a proposição de Jesus. Foi para isso que ele veio aqui. É para isso que ele veio aqui. Vocês acham que Jesus veio aqui se humilhando tanto para quê? É um resgate maravilhoso, alguma coisa assombrosa. É assombrosa, é buscar uma multidão. E o reino dele já vai avançando. Tem um hino que fala, já vai avançando o reino dele. Vai buscando aqui, vai buscando acolá. Muitas vão embora. O vento soprou, foi embora. Mas quem são os do Senhor não vão embora não. Pode passar o que for, eles estão ali perto do Senhor. Como o Senhor falou para aquilo, vocês não querem ir embora? Eu falei, não vamos não, porque só o Senhor tem palavra de vida. E nós sabemos que o Senhor tem palavra para nós, para a eternidade. Eu sei as tuas obras. Você acha que Deus tem dúvida de quem é você? Você acha que Deus tem dúvida de quem você é? Deus não conhece só as suas obras passadas, não. É mais profundo. Ele conhece todas as obras que você vai fazer até morrer. Só que ele não interfere nessas obras. Você que decide, mas ele sabe. Eu sei as suas obras. E é pesado isso, né? Porque tem pessoas que mascaram o que ela é. Elas dão um sorriso, mas por trás elas têm sentimentos perversos. Tem pessoas que dão um tapa nas costas, mas com as palavras se apunhalam. Mas Deus conhece todo mundo, irmão. Deus conhece cada ser humano, cada coração, cada palavra que você profere e proferiu. E você e eu vamos prestar conta disso aqui naquele dia. E bem-aventurado aquele que é puro de mão e limpo de coração. Como o Senhor trouxe aqui há poucos dias. Se as nossas palavras fossem comida, as que nós falamos
às vezes até escondido e reservado. Se elas virassem comida e nós comêssemos, a gente ia ficar forte ou ia morrer? Tem gente que se a palavra dele fosse dada para ele para comer, ele ficava envenenado. Tinha uns que ficavam forte. É assim que o Senhor quer nos ver, forte, e que o nosso linguajar seja puro diante. Não tenhamos vergonha do que falamos em oculto nem em particular, mas a nossa linguagem seja pura, porque não tem nada escondido que não há de ser apregoado sobre os telhados, diz a palavra. Eu abro a porta e fecho a porta, é isso que ele falou. Um dia ele falou assim: olha, eu sou a porta de entrada do curral das ovelhas. E eu tenho ovelhas que estão em outro aprisco. Eu vou buscá-las. Ele tinha um aprisco naquele tempo ali, que era o judaísmo. Só tinha ovelhas ali, só os judeus. Eles achavam que Deus estava restrito àquele mundo pequeno, judaico. Não, ele falou assim: eu tenho ovelhas fora daqui. Eu vou buscar minhas ovelhas. Aqui, ó, as ovelhinhas que Deus achou, pegou, separou, purificou. Tira os carrapichos. E alguma coisa que está em você aí, pode saber que o pastor tirará. Tem coisa que sai, a gente nem percebe, tem coisa que percebe. O pastor sabe cuidar de cada ovelha. Nenhum pastor mata uma ovelha porque tem berne. Tira o berne e cuida da ovelha. Esse pastor é cuidadoso. Ele cuida das ovelhas e cuidou de ti até hoje e vai cuidar até o fim de sua jornada. Essa porta aberta, eu sou a porta de entrada. Ele fala que a porta, ele é pastor, ele é sacerdote, é rei, é oferta, é Deus que foi feito homem, ele é tudo para nós. E bem-aventurados somos nós, porque nós entendemos a voz desse pastor. Ninguém pode, olha aqui, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porta de emprego Deus abre? Abre, abre. Deus fecha? Fecha também. Mas o tom dessa palavra, a proposta desse ensino não é porta de emprego. Porque ele fala, abre, mas não é. Aqui essa porta é muito mais. Eis que pus uma porta diante de ti. Você pode passar por essa porta e buscar coisas muito refinadas. Num banco, por exemplo, irmãos, quem tem acesso à porta do cofre, pega lá dentro riquezas, tudo está guardado dentro do cofre. É só ter a chave, abrir a porta, entra dentro do cofre onde estão as riquezas de um ser humano. Ali para ele, tudo que tem de valor está ali. Mas nós não acumuleis tesouro na terra, onde a traça rói e os ladrões minam. Nós temos tesouro no céu. Ele pôs uma porta para você entrar, não aqui, lá no santuário dele, e pegar das riquezas eternas. Você quer receber alguma coisa do Senhor? Você quer receber uma coisa dos tesouros eternos? O lugar certo é na comunhão, na busca, na fé. E esse lugar é propício para isso. Se você quer, se você tem comunhão, Senhor, eu quero. Tem uma porta aberta diante de você. Você pode entrar pela comunhão, pela oração, e dentro desse lugar santo você busca coisas santas. Porque onde tem coisa pura, de lá se tira, tudo que se tira de um lugar puro é puro. E o acesso às riquezas de Deus nos foram franqueados. Nos foi franqueado. Nós temos direito de entrar dentro dos tesouros eternos e pegar aquilo que é do céu. Por isso que está escrito: buscai com zelo os dons de Deus. Os dons instrumentalizam a igreja, dão à igreja a condição de fazer uma batalha mais firme diante do nosso adversário. Lá no céu precisa de dom? Não. Lá não. Nós já estaremos na plenitude de Deus, mas aqui embaixo nós precisamos. Nosso adversário toda hora está com arma nova, toda hora cerca um num canto. Mas quando tem algum armado com um dom, quando tem algum cercado, chega outro lá, aquela alma está solta, porque o dom de Deus está na boca dele. A palavra de Deus vai soltar alguém aqui hoje nessa igreja. Ó, alma amarrada, seja solta em nome de Jesus. Você entrou aqui amarrada com corda de inferno, com corda do inferno você entrou amarrado aqui, mas a palavra de Deus queima essas cordas como um fogo.
Irmãos, os tesouros do Senhor não se adquirem de qualquer maneira, mas no mérito do sangue de Jesus nós temos acesso a isso. Tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o que basta para nós. Tendo pouca força, porque aqui ninguém é forte. Mas se você não negar o Senhor, como que eu nego o Senhor? Negando com traição, no pecado, numa conduta completamente recriminada. Mas nós somos fracos, mas não vamos negar o Senhor. Nós vamos continuar firmes esperando nele. E ele há de fazer com que cada um de nós vença os nossos próprios limites. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são. É terrível isso, né, irmãos? Ele estava dizendo que naquele tempo tinha um grupo lá que parecia ser judeu, fiel a Deus, mas eles não eram. Chamou a eles de sinagoga de Satanás. É terrível. Mas que entre nós todos sejamos legitimamente judeus perante Deus. Sejamos homens e mulheres diante de Deus sem mancha. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vocês percebem isso aqui? De tempo em tempo sai um inimigo andando atrás de seres humanos, crente. Hoje eu vou naquela crente. Hoje eu vou pegar esse crente aqui. Eu vou pôr debaixo da batuta da minha tentação. Vou fazer ele ser tentado para ver se ele torce os caminhos do Senhor no seu coração. Mas se você entrar na sala do tesouro, se você entrar no santuário do Senhor com sua oração, ele vem e volta. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. É assim que o Senhor prometeu para nós, irmãos. E é isso que ele vai fazer com cada um de nós. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E agora vem aqui outra coisa profunda. Foi Jesus Cristo que ditou essa carta. Jesus Cristo disse: cuida, olha, guarda o que tens. Jesus não falou assim: eu vou guardar para você, não precisa fazer nada, não. Guarda você no seu coração o que você tem. Sabe para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? Vós sois reis e sacerdotes. Desde que o Espírito de Deus entrou em nós, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Mas se a nossa vida se desviar para o caminho das sombras, nosso adversário toma a nossa coroa. Não sou eu que estou falando, está aqui o escrito, aqui é o texto bíblico. Mas se você ficar com o Senhor, ele nunca vai tomar sua coroa. Nem chegar com a mão perto dele, ele chega. Porque o Senhor, na nossa fidelidade, ele nos guarda. Nós não temos condição, competência para enfrentar a força do adversário sozinho, não. Mas guardando a fé, o Senhor guardará cada um de nós também. A quem vencer? Outra afirmação forte. Eu tenho que ficar fiel na fé até o fim. Se eu abandonar a fé, eu não venço. Quem vencer? Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Do templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, não é quem não é surdo, é quem dá atenção às minhas palavras e julga que elas são importantes. Põe então atenção nela e guarda no seu coração. É isso que ele está pedindo. Guarda a sua palavra. Agora ele dirigiu uma outra carta. Ele dirigiu-se ao anjo da Laodiceia. Vê como ele acha cada um no seu próprio ponto. E ele não se engana com nenhum de nós. Cada um de nós, ele sabe exatamente o que nós precisamos, qual que é a medida que nós temos. Para o anjo da Laodiceia ele falou, isso diz o amém. O amém nesse sentido aqui, porque
Quer dizer, assim seja, mas também quer dizer verdadeiro. Nesse contexto aqui, significa verdadeiro. Isso diz o amém, isso diz o verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Sabe por que é chamado princípio da criação? Porque tudo que foi feito, foi Ele que fez. Foi o verbo, a palavra de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu falei com, agora estou falando com outro. Eu conheço as suas obras. Você não é uma pessoa fria, quente. E você não é frio. Você é morno. Você não é aquela pessoa que gosta de Deus fervorosa, nem aquela que ataca Deus, briga e condena, não. Você vive aí, um pé no mundo e um pé na graça. Vive agradando os dois lados. Ser amigo do mundo e amigo de Deus. Uma amizade que não dá certo. Essa amizade. Não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ele achou lá na Laodiceia. Você está fazendo um jogo duplo aí. Você é amigo do mundo e meu amigo. Jogo duplo eu não gosto. Vocês percebem como é que a doutrina é severa? Olha, ao anjo da igreja que em Laodiceia escreve: isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, eu sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Se você fosse muito frio, quem sabe era falta de conversão, né? Podia ser convertido. Se você fosse muito quente, não precisava de nada. Mas você é morno, você não é frio. Você está aqui. Você parece um crente muito bom, mas você não é. Você parece amigo meu, mas você também parece amigo do mundo. Eu não estou gostando disso aqui. É isso que ele falou, não estou gostando disso. Você quer saber de uma coisa? Olha o que ele fala aqui. É pesado, né, irmãos? É muito forte. Vomitar-te-ei da minha boca. Porventura esse servo estava na boca de Deus? Sim. Nós somos sustentados pela boca de Deus. A palavra de Deus é que te sustenta. É o poder da palavra que te fez chegar até aqui. Sem a palavra você estava derrotado e derrotado há muito tempo. Você não tem competência para ser crente sozinho. Ninguém aqui é crente porque tem uma habilidade especial. Você é crente porque a palavra de Deus tem te sustentado. Se a palavra de Deus sair do seu caminho, você se torna um verme miserável. Mas enquanto a palavra de Deus estiver na tua vida, você se levantará contra toda a hoste do mal. Ninguém parará diante de ti. Ninguém te vencerá. Nenhuma maldição te pegará. Nem a morte te achará. Nem o diabo porá em ti a mão. E esses dias cai mais uma vez o teu adversário. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Mais uma vez o rei se levanta e fala: a espada do Todo-Poderoso corta a esquerda, a direita, e os laços que ele fez estão cortados, as maldições estão desfeitas, e tudo que eu propus vai seguir adiante. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, irmão. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu nem pensava que eu ia pregar aqui. Glórias a Jesus. Esse lugar aqui, ó, é o lugar onde o Espírito de Deus tem liberdade de falar. E quando eu prego eu tenho liberdade, porque eu sei o Espírito que está em mim. Olha, irmãos, vou vomitar da minha boca. Que coisa triste. É como cuspir fora. Deus não vai cuspir ninguém afora aqui. Não é isso que Deus está falando. Mas é para nós ter isso no nosso coração. Deus não está cuspindo ninguém fora. Não é isso aqui. Mas é para nós ver como que é grave. Para nunca acontecer com você. Deus não vai cuspir ninguém fora. Mas é para você, não aqui agora. Mas preste atenção que é perigoso. Não é? Não seja amigo do mundo. E amigo de Deus. Não vai dar certo, ele não aceita. Ou você tem que ser amigo meu. A palavra. Ou amigo do mundo, pode escolher. Assim nós vamos guardando isso aí. Porque para nós é doutrina. Aqui fica a palavra de paz para nós, mas de aconselhamento.
E falou mais forte ainda que essa pessoa estava bem de vida, hein? Estava com a situação boa. E tem gente que acha que quando ele tem... Porque tem muitas pessoas ricas que são muito mais humildes do que nós, do que eu, pelo menos, e do que muitas pessoas até pobres. Tem pessoas que têm riqueza, mas ele guarda o dinheiro no banco, não guarda no coração. Muita pessoa rica que não, mas tem uns que não. Tem uns que eles não têm dinheiro, o dinheiro é que possui eles. Tem uns que não têm conhecimento, é o conhecimento que possui eles. Aí nós temos que saber como que esse aqui, ele ainda achava que era rico, que tinha muita coisa. Falou: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Você viu como que ele estava achando que estava bom? Ele fez uma análise dele, falou que estava no topo. O senhor fez uma análise e sua análise está fraca. O raio-x meu pegou umas coisas ruins em você. Você está com uns problemas sérios que você não viu. O raio-x mostrou para mim. Raio-x é assim. Um dia desse eu fiz um raio-x aí. O médico falou comigo: rapaz, apareceu aqui uma cicatriz no seu pulmão. Você já teve algum problema lá? Bom, se teve, já sarou também. Eu nem sabia que eu tinha tido algum problema no pulmão. Talvez quando eu era criança, eu não lembro. Mas o raio-x pega. O raio-x pegou esse aqui, ó. Você acha que você é rico, está enriquecido, que você não precisa de nada. Sabe o que eu acho no meu raio-x que eu vi? Olha o que ele fala aqui. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como que a visão muda, né? Por isso que ele falou: eu vou dar um conselho para você. Você está cego. Tem um colírio que faz a pessoa enxergar. Mas não compra em farmácia. É comigo que você vai comprar esse colírio, está falando. Você não está enxergando nem você mesmo. Olha, eu vou te aconselhar a comprar ouro provado no fogo, para que você fique rico. E tenha vestido branco para que você vista, porque você está nu e é feio a sua nudez, vergonhosa. Não é a nudez física, a nudez de caráter, de obras. Você está nu. As coisas que você faz com essa amizade que você fez no mundo, fez você ficar nu, é feio, você não percebe, você ficou cego. Você é um homem pobre, você não tem nada, você tem que ter alguma riqueza. E a riqueza quem tem sou eu. Eu que tenho. Eu vou te dar uns colírios. Você pede um colírio que eu vou pingar no seu olho. E você compra ouro provado no fogo. Olha, compra ouro provado no fogo. Porque o ouro provado no fogo, imagina, não tem impureza mais. O ouro, quando passa pelo fogo, as impurezas já saíram. É o ouro puro. E ouro, para ser puro, tem que entrar no fogo. E ele certamente já estava recomendando um fogo para esse aqui. Mas que ele ia comprar ouro puro, mas passava pelo fogo. Mas isso aqui que eu acho maravilhoso no Senhor. Depois de ele falar essas coisas tão fortes, para assustar ele, para ver se ele acordava, ele fala assim: mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Isso no caráter de Cristo eu acho maravilhoso demais. É muito, muito profundo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu falei forte com você assim, mas é porque eu te amo. Eu não quero te cuspir fora. Eu quero que você tome susto. Eu quero que fique assustado. Eu chamei você de miserável e desgraçado, para você acordar. Mas eu já te dei a receita. Compra ouro e pinga o colírio no olho. Eu faço isso com todo mundo que eu gosto, que eu amo. Meu Deus, você vai aceitar a minha repreensão? Porque eu faço isso porque eu amo. Um pai, quando ama o filho, repreende, não deixa o filho tomar caminho errado. Não deixa a filha tomar caminho. É amor que faz o pai repreender, não é verdade? Deixar um filho solto, ele se torna um monstro. Se não tiver um limite nele, mas ele fala assim: eu repreendo, eu ponho limite. E ser zeloso, arrepende-te. É um pedido, é uma súplica. É bonito demais, né?
Arrepende-te. Ouça a minha palavra. É assim que Deus trata a gente, irmão. Embora Ele ponha o medo em nós, que é bom que tenhamos mesmo, mas Ele não vem assim para matar, não. Ele vem primeiro com as recomendações. Antes dele executar o juízo, a misericórdia corre na frente. A misericórdia passa na frente e vai, calma lá, vamos conversar primeiro, vai dar certo. Aqui é o Senhor da misericórdia. Eis que estou à porta e bato. Eu estou na porta do seu coração, ó anjo de Laodiceia. Você está percebendo a minha voz? Eu estou na porta do seu coração, estou batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, e com ele cearei, e ele comigo. Vocês percebem o que ele fala? Se você abrir a porta do seu coração, aceitar minhas palavras, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do seu coração e tudo vai mudar agora. Você há contigo. Esse que ele propôs. Agora eu quero falar uma coisa para você. Ao que vencer, outra vez. Não largue a fé. É nunca aceitar o cântico daqueles que acham que já estão salvos e não tem que fazer mais nada, que já vão para o céu. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui não tem o nome dele, mas vamos chamar assim, ó irmão da Laodiceia, você aceita? Ó irmãos do Brasil, você aceitam? Eu aceito. Aceito para mim essa palavra aí, segunda aí, com todo o coração aceito. Aquilo que for necessário nós fazermos para ouvir o Senhor é de bom ouvido, é de bom tamanho. E despediu dele, quando ele começou a carta, ele pensou que estava degolado. Quando a carta terminou, ele viu que tinha um amigo ali, forçando ele a aceitar uma amizade e mudar seus caminhos. Assim é o Senhor conosco. A palavra de Deus é assim. Nunca é para nos destruir, para nos edificar, trabalhar em nós para mudar. Deus não envergonha ninguém, não humilha ninguém. E quando ele faz essas coisas aqui, é porque chegou no limite, mas mesmo assim, a palavra de consolo e conforto chegou logo em seguida. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Deus, irmão, glória a Deus. Culto maravilhoso, nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto onde Deus falou com nossas almas, né, irmãos? Este Deus nos surpreende em tudo, né, irmãos? Santo Deus. Deixemos aqui, queridos, os pedidos de orações e compartilhe nas redes sociais, viu, irmãos? Esse Deus nos surpreende em tudo. Deus abençoe.